Joaquim nasceu em um pequeno vilarejo no interior do Nordeste brasileiro, em uma casa de barro sem energia elétrica. Seus pais, Joana e Antônio, lutavam diariamente para colocar comida na mesa. O pai trabalhava como agricultor em terras alheias, enquanto a mãe fazia pequenos trabalhos de costura para complementar a renda. Mesmo em meio às adversidades, a família mantinha-se unida, e Antônio sempre dizia ao filho: "A pobreza não define o que podemos conquistar, Joaquim. Sonhe grande." Desde cedo, Joaquim mostrou ser uma criança curiosa e determinada. Ele observava o pai trabalhando sob o sol escaldante, e a mãe, com olhos cansados, costurando até tarde da noite. Esses momentos moldaram nele um profundo senso de responsabilidade. Quando não estava ajudando os pais, Joaquim passava horas explorando o vilarejo, onde fazia amizade com idosos que contavam histórias inspiradoras de luta e perseverança. Essas narrativas despertavam nele o desejo de um dia sair daquele lugar e mudar o destino de sua família. Com apenas 8 anos, Joaquim começou a trabalhar para ajudar em casa. Vendia doces na feira e fazia pequenos serviços como carregar sacolas para os clientes. Mesmo assim, a fome era constante, e havia dias em que ele e seus irmãos dormiam apenas com um pedaço de pão no estômago. Uma noite, ao ouvir o estômago de seus irmãos roncar, Joaquim prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria a família passar por aquilo. Era uma promessa que, embora parecesse impossível para uma criança, ele carregaria por toda a vida. Em meio às dificuldades, Joaquim encontrou um refúgio inesperado nos livros que pegava emprestados da escola. A biblioteca local era pequena, mas cada volume era uma janela para um mundo novo. Ele lia histórias de pessoas que haviam superado desafios enormes e, mesmo sem perceber, absorvia lições valiosas sobre resiliência e determinação. Certa vez encontrou um velho atlas e ficou fascinado ao ver as imagens de cidades grandes e vibrantes. A partir daquele momento, sonhava em conhecer o mundo além do pequeno vilarejo. Mas a situação da família piorou quando Antônio adoeceu, gravemente. Sem condições de pagar por tratamentos, a saúde do pai se deteriorou rápido e ele faleceu poucos meses depois. Joaquim, com apenas 12 anos, viu-se obrigado a assumir o papel de provedor da família. Trabalhar tornou-se sua prioridade, mas ele jamais abandonou os estudos, mesmo que tivesse que estudar à luz de velas. O peso da responsabilidade era esmagador, mas ele decidiu que não deixaria os sonhos morrerem junto com o pai. Ele sabia que a única forma de honrar a memória de Antônio era continuar lutando, não apenas por ele, mas por toda a família. Após a morte do pai, Joaquim assumiu com bravura a missão de sustentar a família. Levantava-se antes do sol para buscar trabalho onde pudesse. Fazia de tudo. Entregava encomendas, cuidava de plantações e, aos fins de semana, vendia salgados, que sua mãe preparava. Apesar da carga exaustiva, ele nunca abandonou a escola. Durante as noites, mesmo exausto, lia sob a fraca luz de uma lamparina, determinado a aprender tudo o que pudesse. Para ele, a educação era a única chave para um futuro melhor. A vida, no entanto, continuava a testar sua resiliência. Quando completou 15 anos, uma grande seca assolou o vilarejo. As plantações morreram, os empregos desapareceram e a fome voltou a ser uma ameaça constante. Foi nesse período que Joaquim começou a amadurecer a ideia de buscar oportunidades fora dali. Ele ouvia histórias de pessoas que haviam migrado para as cidades grandes e conseguido mudar de vida, e essa ideia começou a ganhar força em seu coração. Um dia, durante uma conversa com um antigo professor, Joaquim compartilhou seu desejo de partir. O professor, emocionado pela determinação do jovem, presenteou-o com um livro sobre histórias de superação. Ele também lhe deu um conselho. O mundo lá fora é duro, Joaquim, mas você já provou que tem força para enfrentá-lo. Nunca perca sua honestidade e sua vontade de aprender. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Joaquim e tornaram-se
um mantra para os anos que viriam. Aos 17 anos, com a ajuda de alguns amigos e pequenos trabalhos extras, Joaquim conseguiu economizar o suficiente para viajar até a capital. Despediu-se da mãe e dos irmãos com lágrimas nos olhos, prometendo que retornaria com condições de oferecer-lhes uma vida melhor. O trajeto até a cidade grande foi cheio de incertezas. Ele viajou em ônibus lotados, carregando apenas uma mochila com algumas roupas e um caderno onde anotava seus objetivos. Cada quilômetro percorrido era um misto de medo e esperança. Ao chegar à capital, Joaquim enfrentou desafios que testaram seus limites. Nos primeiros dias, sem dinheiro para alugar um quarto, dormiu em praças públicas e passou fome. A realidade era muito mais dura do que ele havia imaginado. Mas a lembrança de sua família e o desejo de mudar suas vidas o impediram de desistir. Ele começou a oferecer seus serviços como ajudante em feiras livres e pequenas lojas. Não era muito, mas era o suficiente para garantir pelo menos uma refeição diária. Pouco a pouco, Joaquim foi construindo uma rede de contatos. Sua honestidade e disposição para trabalhar conquistaram a confiança de algumas pessoas. Um dia, ao ajudar um comerciante local, recebeu a proposta de trabalhar fixo em uma loja de materiais de construção. Esse emprego foi um marco em sua trajetória, pois permitiu que ele alugasse um pequeno quarto e enviasse uma parte de seu salário para a família. Apesar de estar longe, ele mantinha contato constante com a mãe, que o encorajava com palavras de fé e amor. Durante esse período, Joaquim também voltou a estudar. Matriculou-se em um curso noturno e começou a aprender sobre administração e finanças. Ele acreditava que entender como os negócios funcionavam seria essencial para alcançar seus sonhos. Cada dia era uma batalha, mas Joaquim continuava, firme, movido pela certeza de que o sacrifício valeria a pena. Ele sabia que estava apenas começando uma jornada que transformaria não só a sua vida, mas também a de todos que dependiam dele. Com o passar dos anos, Joaquim não apenas consolidou sua posição na loja de materiais de construção, mas também começou a enxergar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Ele percebia que muitos clientes tinham dificuldades para gerenciar seus próprios negócios devido à falta de conhecimento em finanças e logística. Isso despertou nele a ideia de oferecer consultorias simples, baseadas no que ele vinha aprendendo nos cursos noturnos. Aos poucos, tornou-se conhecido como alguém que sabia resolver problemas e otimizar resultados. Com os primeiros frutos dessa iniciativa, Joaquim conseguiu economizar dinheiro suficiente para dar um passo ousado: abrir seu próprio pequeno negócio. Ele começou com um depósito de materiais de construção em um bairro periférico, atendendo principalmente pequenos comerciantes e trabalhadores autônomos. No início, enfrentou dificuldades para competir com empresas maiores, mas sua abordagem, personalizada e ética de trabalho, logo conquistaram os clientes. Joaquim fazia questão de conhecer as histórias de cada pessoa que entrava em sua loja, tratando-as com respeito e atenção. Um dos momentos mais desafiadores dessa fase foi quando uma crise econômica abalou o mercado local. Muitos negócios fecharam, e Joaquim viu suas vendas despencarem. No entanto, em vez de se desesperar, ele decidiu inovar. Passou a oferecer condições especiais de pagamento, criou parcerias com fornecedores e investiu em treinamento para seus funcionários. Sua resiliência foi recompensada quando, ao fim da crise, seu negócio não apenas sobreviveu, mas emergiu mais forte do que nunca. Conforme sua empresa crescia, Joaquim nunca se esqueceu de suas origens. Ele começou a contratar jovens de comunidades carentes, oferecendo não apenas empregos, mas também oportunidades de aprendizado. Implementou programas de capacitação e frequentemente dava palestras em escolas públicas sobre sua trajetória, inspirando outros a acreditarem que era possível vencer as adversidades. Sua loja tornou-se um símbolo de esperança e transformação na região.
Foi também nessa época que Joaquim decidiu trazer sua família para a capital. Após anos de separação, ele conseguiu alugar uma casa confortável para a mãe e os irmãos, garantindo que eles finalmente tivessem a estabilidade que tanto sonharam. A alegria de reunir a família foi imensa, mas Joaquim sabia que ainda havia muito a ser feito. Ele começou a planejar novas expansões para o negócio, sempre com o objetivo de impactar positivamente a vida de mais pessoas. Ao final desse período, Joaquim já não era mais apenas um jovem sonhador. Ele havia se tornado um empresário respeitado e um exemplo de superação. Mas, para ele, o verdadeiro sucesso não estava apenas nas conquistas materiais, e sim na capacidade de ajudar outras pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos. E assim, Joaquim seguia em frente, determinado a mostrar que, com coragem, trabalho duro e compaixão, era possível transformar qualquer realidade, por mais desafiadora que fosse. O impacto das ações de Joaquim foi além da sua loja e comunidade. Ele começou a ser convidado para eventos empresariais, onde compartilhava sua história de luta e resiliência. Muitos empresários se inspiraram em sua visão humanitária e adotaram práticas semelhantes em seus próprios negócios. O jovem que um dia dormira em praças públicas agora palestrava para plateias lotadas, sempre reforçando que o sucesso era um caminho construído com perseverança, aprendizado contínuo e, principalmente, o desejo de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Durante um dos eventos, Joaquim foi procurado por uma organização nacional de apoio a jovens empreendedores. Eles propuseram uma parceria para criar programas de capacitação em larga escala, utilizando sua história como exemplo. Joaquim aceitou de imediato, percebendo que esse era mais um passo em sua missão de transformar vidas. Ele passou a dedicar parte de seu tempo a viajar pelo país, levando conhecimento e motivação a lugares que enfrentavam os mesmos desafios que ele enfrentara em sua infância. Nesse momento de sua vida, Joaquim também começou a expandir seus negócios para outras áreas. Investiu em educação, criando um projeto social que oferecia cursos gratuitos para jovens em situação de vulnerabilidade. Além disso, abriu um espaço comunitário em seu bairro de origem, onde as pessoas podiam aprender habilidades práticas e trocar experiências. Para ele, devolver à sociedade tudo o que aprendera e conquistara era uma maneira de honrar suas raízes e agradecer por todas as oportunidades que surgiram ao longo de sua trajetória. O terceiro capítulo de sua vida, portanto, não foi apenas sobre sucesso financeiro ou reconhecimento, mas sobre como Joaquim usou sua jornada para iluminar o caminho de outros. Ele provou que, embora as circunstâncias possam parecer intransponíveis, o espírito humano tem a capacidade extraordinária de se reinventar, resistir e florescer. E assim, com humildade e determinação, Joaquim continuou a construir um legado de esperança e transformação que tocava vidas muito além do que ele poderia ter imaginado no início de sua jornada. Joaquim, agora um empresário bem-sucedido, decidiu que sua jornada não poderia ser apenas sobre ele. Inspirado pelas dificuldades que enfrentou, começou a canalizar seus recursos e conhecimentos para projetos sociais. Seu foco era claro: criar oportunidades para jovens de comunidades carentes, oferecendo-lhes ferramentas para que pudessem mudar suas próprias histórias, assim como ele havia feito. Ele fundou uma ONG voltada para a educação e empreendedorismo. Batizou-a de Raízes de Esperança, uma homenagem à força de sua família e ao vilarejo onde cresceu. A organização oferecia cursos gratuitos de capacitação profissional, aulas de administração e finanças e programas de mentoria com empresários voluntários. Joaquim fazia questão de estar presente em muitos desses encontros, compartilhando sua trajetória e ouvindo as histórias dos jovens que buscavam um futuro melhor. Para ele, cada sorriso e cada conquista representavam a realização de sua missão.
Além disso, Joaquim investiu em infraestrutura no vilarejo onde nasceu. Reconstruiu a escola local, que estava em ruínas, e financiou a construção de um posto de saúde. Também criou um programa de microcrédito para agricultores e pequenos comerciantes, ajudando-os a se reerguerem e a sustentarem suas famílias. O impacto dessas ações foi transformador, trazendo dignidade e esperança para a comunidade que antes enfrentava tantas privações. Ao mesmo tempo, Joaquim continuava expandindo seus negócios. Ele diversificou suas empresas, investindo em setores como tecnologia e energia renovável. Seu objetivo era criar soluções sustentáveis que beneficiassem tanto o meio ambiente quanto as pessoas. Em cada novo empreendimento, ele fazia questão de empregar pessoas de comunidades carentes, acreditando no poder de inclusão como motor de transformação social. Em sua vida pessoal, Joaquim encontrou tempo para cultivar relações profundas com sua família. Ele garantiu que sua mãe, agora idosa, tivesse uma vida confortável e rodeada de carinho. Seus irmãos, inspirados pelo exemplo dele, também buscaram estudar e seguir seus próprios caminhos de sucesso. As reuniões familiares eram momentos de celebração e gratidão, onde todos reconheciam o quanto haviam superado juntos. No entanto, Joaquim sabia que sua história ainda não havia chegado ao fim. Ele sonhava em levar sua mensagem para além das fronteiras de seu país, compartilhando o que havia aprendido sobre resiliência, compaixão e coragem. Foi assim que começou a escrever um livro autobiográfico, intitulado De Raízes à Prosperidade. A obra tornou-se um best-seller, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Em um dos últimos capítulos de sua jornada, Joaquim recebeu um prêmio internacional de impacto social, reconhecendo seu trabalho em prol das comunidades carentes. Em seu discurso de agradecimento, ele emocionou a plateia ao dizer: "O que me trouxe até aqui não foi apenas a vontade de vencer, mas a certeza de que ninguém vence sozinho. Minha maior conquista não está no que possuo, mas no que compartilho. E o que compartilho é a esperança de que todos nós podemos transformar o mundo, um ato de coragem por vez." Assim, Joaquim continuou a escrever sua história, não mais como um menino que sonhava em mudar de vida, mas como um homem que ajudava outros a acreditarem que seus sonhos também podiam se tornar realidade. Ele provou que, mesmo nas adversidades mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar, guiando-nos rumo a um futuro de possibilidades infinitas.